Bem, boa tarde de novo. Eu tenho um grande prazer em estar aqui, inclusive com o meu primeiro chefe, Marcos Catão. E nessa era BEPS, em que estamos falando de alterações na forma de tributação internacional, é muito importante a gente lidar com temas novos. E nada mais justo do que a gente falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a tecnologia. Como é que a gente vai fazer para tributar todas as novas formas de tecnologia do mundo? Então, eu passo a palavra para a doutora Alessandra. Tudo bem, né? Boa tarde a todos. Eu nem preciso dizer como me sinto feliz de, mais uma vez, estar aqui no Congresso da BRADET, que é na minha casa, vamos dizer assim. E nessa oportunidade, estou muito feliz porque tenho um convidado especial, um amigo de muitos anos, que dessa vez tive a oportunidade de receber em Belo Horizonte. Então, sou no molo que estou contente que tu sei que talvez, de todas as palestras que eu já fiz, essa talvez tenha sido uma das que mais me causou angústia. Então, talvez muito difícil. Em muitos momentos eu me senti com o meu coração muito apertado, sem saber o que eu iria falar, e é uma ideia vaga que eu tinha, e depois essa ideia foi ficando um pouco turbulenta, e depois fui tentando ver o que eu poderia fazer. Então, para começar, eu acho melhor começar do começo, o que é isso que a gente chama de economia digital. E depois de ver vários conceitos na internet, muito técnicos, que tudo me parecia um tanto de palavras formando uma frase que nós não entenderíamos muito bem, eu cheguei à conclusão que isso é um negócio muito rentável, que se baseia na tecnologia da informação e que vai misturar um pouco de rede social, mobilidade, armazenamento nas nuvens e fluxo da informação. Mas, para nós do direito, isso também, eu acho que diz pouco, e eu acho que isso não nos diz muito bem, de uma forma palpável, o que seja isso. Também tem uma questão que preocupa muito com relação a essa questão da economia digital, que é uma tal de internet das coisas. E eu confesso, quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, num contexto de engenheiros, achei aquilo um pouco estranho. Mas depois aprendi que é essa possibilidade que se existe no mundo de hoje, de captar informações das pessoas, passar essas informações por um algoritmo, e esse algoritmo traçar um perfil de pessoas, ou chegar a alguma funcionalidade que é útil para alguém. Só que, de todas essas perspectivas que nós estamos falando, 3 coisas são essenciais nesse mundo que nós não conseguimos definir muito bem, que são o fato desse fenômeno ser aterritorial. Não existe um território onde essa atividade se desenvolve. Não existe uma praça, um mercado onde essa atividade se desenvolve da forma como nós conhecíamos desde sempre. E também esse fenômeno é transnacional. A empresa não é de um lugar, de outro lugar. Ela é do mundo. Então, é um fenômeno do mundo. E todos esses elementos, eles são imateriais. Nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos palpar, nós não conseguimos, de uma forma efetiva, fazer com que eles sejam tangíveis ao ponto de vista que nós possamos identificar quando eles circulam pelo mundo. E aí eu fiquei, talvez, um pouco como essa pessoa dessa foto, pensando: como tributar esse negócio? Então, vamos pensar, isso é um negócio, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, e como que nós vamos tributar esse negócio? Então, a OCDE, nós vamos ver isso um pouco melhor daqui para frente, ela tem dado recomendações e trabalhado há muito tempo na tentativa de estabelecer regras e padrões que pudessem atingir essa economia digital. Só que talvez a minha angústia seja porque, quando eu penso em tudo aquilo que ao longo de 25 anos eu aprendi de direito tributário, nada disso se aplica a essa tributação com relação a esse novo negócio. Então, tudo aquilo que eu aprendi, e aí eu vou
explicar para vocês o que na nossa cabeça tem essa premissa. Nada disso que eu acumulei nesses últimos 25 anos fazem sentido com relação à tributação da economia digital, na minha perspectiva. Por que eu acho? Eu acho que nós temos um grande problema de premissa. E uma hora, depois de pensar muito e tentar estabelecer alguma coisa que fizesse sentido do ponto de vista lógico e que eu pudesse explicar do começo ao meio e fim e justificar, eu lembrei que, ainda que nós não falemos disso de uma forma aberta o tempo todo, toda a nossa cabeça de tributarista funciona em torno de um princípio que chama o princípio da capacidade contributiva. Na nossa Constituição, nós temos essa determinação que todos são obrigados a contribuir com as despesas públicas na medida de sua capacidade econômica, e nas constituições do mundo todo existe o mesmo princípio. Então, o nosso ponto de partida é sempre essa ideia de que as pessoas que estão inseridas em um lugar, em um contexto, utilizando dos serviços públicos desse contexto, são chamadas a contribuir para as despesas públicas desse lugar. Então, isso é o que está introjectado dentro de todos nós. Só que agora me veio uma pergunta: quem são esses todos? Porque o Google é um todo que utiliza do serviço público aqui no Brasil? E sempre que nós pensamos nesse todo, nós pensamos em uma ligação entre essa pessoa, esse fato e o território daquele que estava tributando, no sentido de que essas pessoas, em alguma medida, oneram o Estado e, por isso, elas são chamadas a contribuir para as despesas daquele Estado. E aí eu pergunto, se essas empresas não oneram os estados e não usam os serviços públicos estatais, por que elas têm que pagar tributos? Qual que é o motivo que elas têm que pagar os tributos? E aí, se elas não estão aqui e não utilizam de nada, elas não gastam nada daqui, para que elas têm que pagar aqui? E aí, vocês podem me responder que poderia pagar em razão do fato dos consumidores estarem aqui. Então, é lógico que nós temos uma tributação do consumo e, na medida que se consome esses serviços, vai haver uma tributação desse consumo. Mas, se nós pensarmos em alguns casos, de fato, os consumidores estão aqui, então nós vamos pensar um pouco de como fazer essa tributação funcionar em cima dos consumidores, mas nós temos que pensar que os consumidores, no caso, eles têm uma despesa e não uma receita, embora o consumo seja uma manifestação de riqueza que deva ser tributada. E se nós pensarmos bem, quando a gente fala dessa internet das coisas, o user, que é aquela pessoa que dá os likes, que entra no site, que pesquisa as coisas, ele não paga nada. E esse user que vai ser tributado, quem vai ser tributado nesse momento? Uma outra coisa que foi me causando um pouco de desconforto também, com relação a esse equívoco, na minha opinião, da premissa, com relação às materialidades que nós conhecemos como materialidades que são tributadas. No mundo inteiro, no mundo ocidental inteiro, tributa-se ou a renda, ou o patrimônio, ou o consumo. Quando nós pensamos em renda, também faz parte da nossa estrutura de que essa renda é uma renda enquanto acréscimo patrimonial, que é fruto de um processo de apuração, onde as despesas e os custos são dedutíveis. Então, nessa perspectiva de busca da tributação dessa atividade econômica, eu acredito que, para tributar a renda, não pode ser essa renda que nós estruturamos até aqui, até esse momento. Quando nós pensamos em toda a tributação, quer aqui, quer na Itália, na França, a tributação do patrimônio, ela é sempre muito material, muito concreta. É um bem móvel que nós podemos pegar. E também, com relação aos imóveis, essa questão de ser fixo, de ser agregado ao solo, é muito pertinente.
E também, com relação ao consumo, querendo ou não, em razão do próprio princípio da capacidade contributiva, a tributação do consumo, ela também está permeada com algo que diz respeito à seletividade. E aí, o que seria essencial e não seria nesse mundo de hoje? Então, eu acho, por exemplo, que o celular, para a maioria das pessoas hoje, é algo essencial. Não se pode viver sem. Eu falo isso pelos meus alunos. Eles têm um problema, eles não conseguem se separar dessa coisa. Então, eu acho que a tributação do WhatsApp, se um dia alguém tiver a fraca ideia de tributar o WhatsApp, inviabiliza o mundo, trava o mundo. Então, um dia sem o WhatsApp é um verdadeiro caos. Nós já vivemos isso algumas vezes. Esses fatos, na minha opinião, que fazem parte da economia digital, esses fatos que são imateriais, eles não se encaixam em nenhuma estrutura que nós conhecemos de tributação da renda, do patrimônio ou do consumo. Então, essa é a primeira recomendação de nós tentarmos tributar utilizando as ferramentas que nós já temos. Eu, na minha opinião, não acredito que seja possível. Os fatos são muito mais complexos do que a nossa vã sabedoria até esse momento. Mas eles têm que pagar imposto, que era aquela pergunta que nós fizemos antes. Eles vão ter que pagar? Eles precisam pagar? E todo mundo aqui vai responder que sim, com base em algo que ninguém sabe por que direito. Então, se eu apertar vocês, aí vocês vão falar, eles têm que pagar? Mas por quê? O que eles estão fazendo que justifique, que legitime essa exigência? Então, ontem eu estava aqui, várias vezes eu ouvi uma história de um bolo, de uma torta, que se deve dividir em várias fatias. E hoje eu tentei até fazer isso com a ajuda do Sérgio, porque eu não dou conta de tanto, mas eu tentei expressar nessa foto aquilo que eu acho que está acontecendo com o mundo hoje. Nós temos uma atividade muito rentável, gente que está ganhando trilhões de dólares, os países todos precisando de muito dinheiro e todo mundo quer um pouquinho da Apple, do Google, da Amazon, da Microsoft, do Facebook, de alguma maneira. E sempre surge essa expressão, fair share. É justo compartilhar a tributação dessas pessoas. Não porque elas oferem renda, ou porque elas prestam serviços, ou porque elas têm um patrimônio. Eu acredito que muito mais porque elas têm uma presença econômica relevante naquele lugar. Então, elas têm um assento econômico, elas movimentam a economia de alguma maneira, elas ganham dinheiro em um determinado lugar, e é por isso que hoje se legitima a tributação. Então, eu acho que o que legitima a tributação da economia digital hoje, muito mais que renda, patrimônio e consumo, é o faturamento. É o fato deles faturarem, deles ganharem dinheiro por meio de pessoas de um determinado lugar. E aí, as dúvidas só vão continuando. Mas para quem pagar? Sobre o que eu vou pagar? E como que eu vou pagar isso? Então, com isso, eu já faço algumas conclusões, no sentido de que essa presença comercial é a grande justificativa da tributação da economia digital. Na minha opinião, o sistema clássico não se adequa a essa nova realidade, porque, como eu já disse, não é renda, não é consumo e não é patrimônio. E aí surge o papel da OCDE, porque o papel dela é muito importante. É óbvio que se não tiver alguém que fale pelo mundo inteiro, essa tributação não vai dar certo. Então, essa tem que ser uma tributação mais que nunca harmonizada, unificada, uma vez porque se não houver esse sentimento no compartilhamento das informações, no desenho de uma estrutura comum, nós não conseguimos atingir esse objetivo. A OCDE já há muito tempo tem se ocupado com essa questão da digitalização da economia. Ela chamava isso de comércio eletrônico num primeiro momento.
ela mandava que a tributação se desse pelos instrumentos tradicionais, dentro do possível, lá na Convenção de Ottawa, e havia uma preocupação muito grande com a neutralidade, com que esses serviços digitais não competissem de uma forma desleal com aqueles que eram físicos, que eram tradicionais. Mas ali a gente conversava, no máximo, em músicas que eram oferecidas de forma digital, sem o conteúdo, sem o meio físico. Só que agora, na era BEPS, nós temos já a palavra economia digital, uma nova realidade que faz parte da ação 1 do BEPS, porque quando a OCDE deu conta de que que as empresas estavam no mundo inteiro, elas olhavam o mundo de cima e escolhiam onde elas seriam tributadas, e os países estavam lá de bobeira, pensando que cada um tinha sua soberania, sua territorialidade, e que eles se bastavam em si mesmos. Na hora que eles se deram conta de que estava tudo junto, eles criaram um plano BEPS, e a ação 1 toma cuidado com essa economia digital. Tem um dinheiro indo embora aí por meio da economia digital. E aí, a ação 1 é toda estruturada em recomendações com esse objetivo. Só que nós temos que lembrar sempre que o plano BEPS é um plano que se preocupa com a tributação da renda que vem erodindo por diversas maneiras e também por meio da economia digital. E como eu já disse que eu não acredito que isso seja uma renda da forma como nós a consideramos, eu também acredito que essas medidas até agora não conseguiram o efeito que se esperava delas, justamente porque se preocupam em atingir uma realidade que não é bem aquela. E também, no âmbito da tributação e do plano BEPS, tem uma dificuldade ou uma recomendação de se tributar onde se cria valor. Então, a ideia do estabelecimento permanente virtual é muito nesse sentido de determinar onde foi criado o valor. Esse estabelecimento, ainda que virtual, permitiu que se criasse valor, que se desse valor a essa atividade. Então, a ação 1, na verdade, são várias recomendações, no sentido de que os países, na sua tributação, no delineamento da sua tributação, que eles possam identificar essa presença econômica, ainda que ela seja por meio virtual, que não se contentem mais com a presença física em um determinado momento, ainda que se esteja discutindo sobre a questão do estabelecimento permanente. E existe uma recomendação específica de que você deva considerar transações remotas de bens e serviços digitais, tanto domésticas quanto internacionais, e que as soluções de tributação abarquem a robótica, a internet das coisas, a impressão em 3D e a economia do compartilhamento, dentre outros. Na questão do estabelecimento permanente, eu reforço essa ideia de que aquele determinado estabelecimento, ainda que virtual, ele tenha que ter uma participação ativa e significativa da vida econômica daquele local por meio dos recursos tecnológicos. E aí eu vejo que nós tributaristas, ou o mundo, nós temos uma facilidade muito grande de complicar aquilo que já é muito complicado. Porque como que eu vou caracterizar uma participação ativa e significativa da vida econômica naquele local? Como que eu mensuro isso? Isso, para mim, é muito difícil. E é por isso que eu acho que nós não temos outra alternativa que não seja tributar o faturamento dessas empresas, considerando quem paga isso em algum momento. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu passei mais de 20 anos achando que a COFINS era o pior tributo que existia no mundo, e agora eu me vejo em uma situação que eu defendo que a COFINS deva ser utilizada. Mas eu ainda prefiro me sucumbir à COFINS do que me sucumbir à CPMF. Então, eu ainda faço a opção pela COFINS do que pela CPMF, porque não vejo outra alternativa que não seja por meio dessa hora em que essa atividade é remunerada de alguma forma. E aí, por isso que eu acho
que, como conclusão, que nós precisamos criar um imposto novo, um tributo novo sobre essa realidade econômica, sobre essa atividade econômica, e acredito que seja um tributo sobre o faturamento. É óbvio que nós temos que diferenciar dois tipos de situação, que é uma que a gente chama do B2B, que é entre empresas, aqui no Brasil, para quem é do ICMS, entre contribuintes. E, nesse caso, a situação fica um pouco mais fácil, porque nós podemos estabelecer uma espécie de substituição tributária, onde o contratante, ao efetuar o pagamento, calcula o imposto, faz a retenção e recolhe. Só que nós temos um outro universo, que é o universo que a gente chama do B2C, que é a venda para o consumidor final, que são esses aplicativos dos quais nós fazemos uso em larga escala e pagamos por vários desses aplicativos. Eu mesma sou uma usuária assídua do Spotify e pago com gosto, assim, me sentindo importante por fazer isso. Então, e eu acredito que, com relação a essas operações, quem viabilizou essa atividade econômica foi o cartão de crédito. Então, é o cartão de crédito que vai ter que salvar o fisco. Então, durante um tempo, eu fiquei pensando que isso era algo impensável, mas hoje, até pensando em mim mesma, já existe o IOF sobre operações com cartão de crédito no exterior, aqui no Brasil, onde a administradora do cartão calcula os 6,38% sobre aquela determinada operação e recolhe isso para a Receita Federal. Até fazendo uma propaganda do livro sobre o BEPS, o artigo que está à venda e vai ser lançado hoje, no artigo do Rogério e do Pedro Trento, eles, inclusive, demonstram essa possibilidade de uma tributação com relação ao consumidor final, como se nos moldes que nós conhecemos aqui com relação ao IOF. E aí, para terminar, fazendo uma homenagem ao Marcos e fazendo uma paródia com Rock em Rio, eu acho muito que o desafio começa agora e que o mundo é nosso de vez, mas que a gente não pare de sonhar e acreditar que a gente pode adotar decisões no sentido de alcançar uma tributação justa que pudesse, de fato, melhorar a vida das pessoas com o dinheiro da arrecadação. Muito obrigada.